Bom, por fim desta aula, queria chamar a atenção também para o fato de que o Norberto Bobbio ele está indicando que a democracia ela vai implicar numa mudança de eixo, numa mudança de perspectiva, numa verdadeira revolução copernicana, digamos assim, né? na qual a perspectiva que durante séculos teve vigência, que foi a dos governantes, passa a ser a perspectiva dos governados. Então, nesse aspecto, é que você tem, com o surgimento do Estado Nacional Moderno Democrático, né, a negação de uma certa tradição que vem desde Platão, na qual há uma suspeita em relação à capacidade dos cidadãos deliberarem sobre a sua própria vida coletiva, né? Então, nesse sentido, Platão já enxergava que o governante ele tem um direito decorrente do seu saber. Então, porque o governante sabe, ele tem o direito de exercer poder. E porque o governado não sabe, ele tem o dever de obedecer. Então, nesse sentido, desde Platão há uma perspectiva na qual, digamos assim, a democracia é criticada na medida em que se associa à população a ignorância e ao governante a sabedoria. Em Hobbes, por exemplo, há esta ideia também de um conhecimento absoluto que é um atributo do soberano absoluto. Então, o absolutismo hobbesiano ele articula muito esta ideia da capacidade do soberano que legitima pela sua própria função o exercício sobre o conjunto dos cidadãos e cabe aos cidadãos, uma vez que eles transferiram de forma total a sua liberdade ao soberano, se submeter às deliberações do soberano, porque em última instância o soberano só age em função do bem dos súditos. Então, outra vez, você tem aí uma perspectiva que está focada na capacidade do governante e numa afirmação da incapacidade dos governados. Essa tradição chega até Hegel. Então, Hegel pode ser assim, apesar de apontar numa perspectiva de superação dialética, de relações de domínio, de relações despóticas, etc., ele não chega a romper propriamente com este olhar de suspeita com relação aos governados, né? E ele chega a afirmar que o povo é aquela parte do Estado que não sabe o que quer, né? Então, nesse sentido, é que o Estado tem que ser conduzido por aqueles que, ao compreenderem a natureza da coisa pública, da condução dos processos coletivos, têm a legitimidade do exercício do poder na medida em que entendem exatamente o processo histórico, enquanto que o povo, pela sua ignorância, não consegue compreender os destinos em relação aos quais, pode ser assim, né, a história deve se mover, né? Então, deve apontar nessa direção. Então, pela sua ignorância, não conseguem vislumbrar, né, o que é o correto a ser desejado, a ser buscado, assim por diante. Bom, a gente dá uma parada aqui e retornamos na próxima aula. Um grande abraço a todos, até mais.